Há uma dor particular que vem com estar sozinho. Não é uma dor física, mas algo mais profundo, mais existencial. Se sente antinatural, quase como um erro no próprio design da vida. Nascemos em um mundo transbordante de pessoas. E ainda assim muitos de nós nos sentimos desconectados, à deriva, como se a vida tivesse se afastado silenciosamente de nós. O silêncio se torna opressivo, a imobilidade pode parecer um peso pressionando o seu peito. E nesse silêncio, uma pergunta começa a surgir: por que eu? Mas e se eu te dissesse que essa experiência não é um trágico erro ou uma punição cruel? E se estar sozinho, verdadeiramente sozinho, fosse destinado a ser um capítulo crucial em sua vida, um ponto de virada que leva não ao desespero, mas ao despertar? Carl Jung, um dos psicólogos mais influentes da história, não via a solidão como algo a ser temido ou evitado. Para ele, o isolamento era um espaço sagrado, uma condição necessária para a verdadeira autodescoberta. Na verdade, ele acreditava que momentos de profunda solidão não eram aleatórios ou sem sentido, eram convites, iniciações, portais para uma compreensão mais profunda de si mesmo. Quando você sente que a vida o isolou, é fácil assumir que você foi esquecido, que os outros estão prosperando, rindo, se conectando, amando, enquanto você ficou para trás. Pode parecer abandono. Mas o que Jung entendia é que as pessoas chamadas a um propósito mais profundo frequentemente trilham um caminho diferente, um que requer solidão. Não porque sejam indignas dos outros, mas porque o barulho do mundo apenas abafaria a transformação interna que estão destinadas a passar. A maioria das pessoas vê a solidão como um fracasso, como um sintoma de que algo está errado. Mas, de uma perspectiva psicológica e espiritual mais profunda, o isolamento é frequentemente a condição exata necessária para um crescimento profundo. Não é a vida te rejeitando, é a vida te preparando. Pense por um momento nas pessoas que moldaram o mundo, os pensadores, os artistas, os líderes espirituais. Sua grandeza não nasceu no meio de multidões ou conexões constantes, foi forjada no silêncio, na separação, em momentos em que não tinham escolha a não ser olhar para dentro. Buda sentou-se em solidão sob a árvore bode. Jesus vagou pelo deserto por 40 dias. Jung, ele mesmo, se retirou para uma profunda reflexão, documentando suas experiências internas no famoso Livro Vermelho, um diário de despertar espiritual e psicológico. Essas não foram retiradas passivas, foram confrontos deliberados com o eu. Por que isso é necessário? Porque a transformação raramente acontece no conforto. Você não evolui quando está cercado de distrações. A verdadeira mudança ocorre no silêncio, no desconforto, no confronto entre quem você pensa que é e quem você realmente é. Sob as camadas. Se você se encontra em uma temporada de isolamento, considere isto: talvez você esteja sendo preparado para algo que só pode ser descoberto na ausência de barulho, algo poderoso e exclusivamente seu. Mas aqui está a verdade: a maioria das pessoas não conseguirá não suportará a solidão o suficiente para descobrir seu propósito. Em vez disso, interpretam isso como rejeição. Eles mergulham no desespero, convencidos de que são indesejados, indignos, não amados. Essa ilusão é o verdadeiro perigo do isolamento. A solidão não é o que quebra as pessoas, é a crença de que durará para sempre, que não há significado nela. Mas Jung argumentaria que essa é a maior incompreensão de todas. A solidão não é uma maldição, é um espelho, e dentro desse espelho está seu reflexo mais verdadeiro, se você tiver coragem suficiente para olhar. Quando as distrações desaparecem, os feeds de redes sociais, as conversas casuais, o movimento constante, você fica cara a cara consigo mesmo. Sua mente se torna mais alta, pensamentos que há muito foram enterrados começam a surgir. Inseguranças que você ignorou se tornam ensurdecedoras, arrependimentos que você reprimiu emergem como fantasmas. Pode parecer como se você estivesse se afogando em sua própria mente. É aqui que a maioria das pessoas tenta escapar. Elas correm de volta para as distrações, pegam seus telefones, mergulham em novos relacionamentos, cercam-se de barulho. Mas aqueles que permanecem, que ficam nesse silêncio e enfrentam o que têm evitado, começam uma jornada que Jung chamou de individuação. A individuação é o processo de se tornar plenamente você mesmo, não a versão de você que foi moldada por expectativas, pela cultura, pela família, mas o eu autêntico, cru, enterrado sob tudo isso. Não é um processo confortável, na verdade, pode ser agonizante, mas é necessário. A maioria das pessoas vive como fragmentos, suas identidades são emprestadas, moldadas pelo que os outros querem, por quem a sociedade diz que deveriam ser. Mas na solidão, essas influências caem
O que resta é o você sem filtros. E isso é tanto aterrorizante quanto libertador. A razão pela qual a solidão pode ser tão dolorosa é porque força você a confrontar a verdade. Talvez a vida que você construiu não seja realmente sua. Talvez a pessoa que você tem sido não seja seu verdadeiro eu. E sem o barulho externo, seu subconsciente começa a sussurrar, depois gritar, e finalmente exigir sua atenção. Mas novamente, isso não é punição, é purificação. A dor não é sem sentido, é sagrada. Queima a ilusão. Clareia a névoa e remove tudo que não é verdadeiramente você. Em seu lugar, algo novo começa a emergir. No entanto, muitas pessoas rejeitam esse processo. Em vez de ver a solidão como uma oportunidade, veem-na como um fracasso. Convencem-se de que foram deixadas para trás. Sentem-se amaldiçoadas. Elas caem na amargura e desperdiçam essa rara oportunidade tentando escapar dela em vez de ouvir o que ela está tentando revelar. Mas Jung tinha um aviso para aqueles que se agarram ao sofrimento. Não se identifique com ele. Não construa sua identidade em torno da dor. Sim, a dor é uma professora, mas não é para ser sua casa. Você deve aprender com ela, não viver nela. Quanto mais você resiste ao silêncio, mais ele controla você. Mas quando você o abraça, se inclina para ele, senta-se com ele, algo incrível acontece. Você começa a ouvir sua verdadeira voz sob todo o barulho. Aqueles que emergem da solidão mudados, mais fortes, mais sábios, mais autoconscientes não são os que lutaram contra isso. Eles são os que se renderam a isso, que usaram o tempo para refletir, desaprender e lembrar quem eram antes que o mundo lhes dissesse quem deveriam ser. E é por isso que a isolação, embora pareça vazio, é na verdade um limiar sagrado, uma passagem, um teste de fogo. Nem todos cruzarão, mas aqueles que o fizerem nunca serão os mesmos. Quando você finalmente está sozinho, verdadeiramente indiscutivelmente sozinho, você entra em uma espécie de deserto psicológico. Não há placas, não há distrações familiares, ninguém aplaudindo seus esforços ou oferecendo um mapa. Você fica apenas com você mesmo, e isso, embora aterrorizante, é exatamente o ponto. A solidão remove o barulho do mundo para que você possa ouvir o que sempre esteve falando dentro de você. Seu verdadeiro eu. É o único espaço onde você pode começar a fazer as perguntas que importam. Quem sou eu além dos papéis que desempenho? O que eu acredito além do que me ensinaram? O que eu quero, não apenas para sobreviver, mas para ter significado. Carl Jung acreditava que a mente inconsciente, o reservatório oculto de nossos desejos, medos, instintos e verdades esquecidas, se torna mais acessível quando estamos afastados da influência externa. No silêncio, o inconsciente fala mais claramente, não em palavras, mas em sentimentos, sonhos, memórias e insights súbitos que parecem surgir do nada. Esses não são aleatórios, são mensagens, pistas do seu eu mais profundo. Na sociedade, muitas vezes somos incentivados a continuar em movimento, a ficar ocupados, a evitar o desconforto da imobilidade. Mas a verdadeira transformação exige que você pare, pause, sinta e ouça, mesmo quando o que você ouve te assusta. Essa é a alquimia da solidão, o lento e misterioso processo de transformar silêncio em individualidade. Não é imediato, não acontece em uma única epifania. Desdobra-se gradualmente, como uma semente empurrando o solo. Primeiro, a escuridão, depois pressão, então algo se agita, algo começa a crescer. Mas requer sua cooperação. Se você lutar contra a solidão, se a entorpecer ou fugir dela, a transformação não pode acontecer. Você permanece preso em um ciclo, repetindo velhos padrões, agarrando-se a identidades superficiais, com medo de enfrentar a profundidade de quem você realmente é. A ideia de Jung sobre o trabalho com a sombra se torna essencial aqui. A sombra é tudo que empurramos para longe sobre nós mesmos, traços que não gostamos, emoções que reprimimos, verdades que fingimos não saber. Essas partes de nós não desaparecem, elas esperam na escuridão. E quando entramos na solidão, a sombra avança. Você pode sentir raiva que não sabia que estava segurando, tristeza que manteve trancada por anos, culpa, inveja, medo. Pode ser avassalador, mas Jung ensinou que integrar a sombra, fazer as pazes com essas partes em vez de negá-las, é a chave para a totalidade. Assim, a solidão, se abraçada com coragem, torna-se a arena onde essa integração ocorre. Você começa a recuperar a si mesmo, pedaço por pedaço. Dolorosamente, poderosamente. A maioria das pessoas pensa que a felicidade vem de evitar a dor. Jung entendeu que a verdadeira paz vem de compreendê-la, de enfrentá-la, de não ter mais medo dos aspectos mais sombrios de sua psique. Porque quando você pode sentar-se com sua dor, ouvi-la e aprender com ela,
ela perde seu poder de controlar você. E algo notável começa a acontecer. A clareza emerge. Você começa a ver quais relacionamentos foram construídos sobre medo ou obrigação. Você reconhece as maneiras como abandonou a si mesmo para agradar os outros. Você percebe como tem atuado em vez de viver, e começa a recuperar sua vida, não a vida que os outros esperavam de você, mas aquela que se sente autenticamente sua. Esse é o tipo de liberdade que a solidão oferece. Não vem rapidamente, não vem facilmente, mas vem honestamente. Neste espaço silencioso, você pode redescobrir paixões que uma vez te iluminaram antes que o mundo te dissesse que não eram práticas. Você pode ouvir sua criança interior, não a ferida, mas a curiosa, brincalhona, criativa, sussurrando novamente. Você pode lembrar sonhos que deixou para trás porque não se encaixavam no molde, e de repente esses sonhos não parecem tão impossíveis assim. Eles parecem necessários. A tragédia é que a maioria das pessoas nunca alcançará essa profundidade. Elas vão apenas arranhar a superfície de suas próprias vidas. Elas evitarão a solidão a todo custo, confundindo-a com solidão, perdendo o tesouro enterrado logo abaixo do desconforto. Mas se você foi levado à solidão, mesmo contra sua vontade, considere que a vida pode estar te oferecendo algo maior do que conforto. Pode estar te oferecendo verdade, e a verdade nem sempre é suave ou fácil de digerir. Ela corta, expõe, exige mudança, mas também liberta. Ela limpa o falso para abrir espaço para o real. É por isso que as pessoas que saem do outro lado da solidão frequentemente irradiam um tipo diferente de força. Não é barulhenta ou agressiva, é silenciosa, enraizada, inabalável. Elas não buscam mais validação dos outros porque aprenderam a se validar. Elas não estão desesperadas por atenção porque fizeram as pazes com o fato de serem invisíveis, e não temem ser mal interpretadas. Elas preferem ser autênticas do que aprovadas. Esse é o presente da solidão. Ela te devolve a si mesmo. Mas não é um presente que é entregue a você. Você precisa conquistá-lo. Você precisa passar pelas noites em que o silêncio parece que vai te esmagar. Você precisa enfrentar os pensamentos que te assombram. Você precisa chorar às vezes, se enfurecer às vezes, se abrir, e então, só então, algo novo começa a tomar forma dentro de você. Você mais forte, você mais claro. Jung uma vez disse: as pessoas farão qualquer coisa, não importa quão absurda, para evitar enfrentar suas próprias almas. Mas aqueles que enfrentam a si mesmos, não apenas uma vez, mas repetidamente, com honestidade e humildade, tornam-se algo raro neste mundo, tornam-se inteiros. Então, se você se encontra em uma temporada de solidão, não se apresse em escapar dela. Não a preencha com barulho, não a entorpeça com distrações. Em vez disso, ouça, sinta, respire, confie que este espaço, tão vazio quanto parece, é um solo fértil para algo extraordinário crescer, algo que ninguém mais pode te dar, um relacionamento profundo e inabalável consigo mesmo. Porque, no final, é isso que a solidão realmente significa: não isolamento, não punição, mas reunião com o eu que você sempre deveria se tornar. A um tipo de fogo sagrado escondido dentro da solidão, um que queima não para te destruir, mas para te refinar. É desconfortável, sim, às vezes pode parecer punição. Mas a verdade é que a solidão é um cadinho, e apenas aqueles dispostos a entrar em seu calor emergirão transformados. Quando tudo familiar foi removido, as vozes dos outros, as distrações, os papéis que você costumava desempenhar, algo cru e honesto permanece. Você. Não a versão que os outros veem, não há que você curou para o mundo, mas o eu sem filtros, vulnerável, silenciosamente poderoso que estava esperando por espaço para respirar. Jung via esse tipo de experiência não como um desvio da vida, mas como o próprio coração dela. Ele acreditava que a vida nos empurra repetidamente para encontros com nossa mente inconsciente, aquele vasto mundo interior cheio de sonhos, medos, instintos e verdades esquecidas. Mas a porta para esse mundo raramente se abre no barulho, ela se abre no silêncio, na solidão. Naqueles momentos em que você se sente esquecido pelo mundo. Quando os convites param de chegar, quando seu telefone permanece silencioso, e a imobilidade parece sufocante, é quando você está mais próximo de algo sagrado. Pode não parecer um presente a princípio, pode parecer luto. Mas sob a dor está um convite para se tornar algo mais inteiro, mais honesto, mais alinhado com sua essência. Muitas pessoas veem a isolação através de uma lente puramente negativa. É vista como um fracasso social, como ser indesejado. Mas a solidão, especialmente a que vem sem convite, muitas vezes sinaliza o início de um rito de passagem interno, que a alma requer,
Mesmo que o ego resista. Pense nisso como as estações. Ninguém questiona o propósito do inverno. É um tempo em que tudo parece parado, até mesmo morto. E ainda assim raízes subterrâneas estão crescendo, se aprofundando, se preparando para o próximo ciclo de crescimento. Sua solidão não é diferente. Na superfície, nada pode parecer estar acontecendo, mas internamente, mudanças massivas estão em andamento. É por isso que tradições espirituais ao redor do mundo, do budismo ao cristianismo místico, ao sufismo, colocam tanta reverência em períodos de isolamento, em silêncio, em retiro. A alma encontra seu caminho de volta para casa. Mas não se engane, essa não é uma experiência passiva. Você não simplesmente senta em silêncio e espera pela revelação. Você deve se envolver ativamente consigo mesmo, com compaixão e honestidade. Você deve ouvir o que ignorou. Você deve sentir o que entorpeceu. Você deve sentar-se com a dor, não como uma vítima, mas como um buscador. E ao fazer isso, algo profundo começa a mudar. As partes de si mesmo que você uma vez rejeitou, seus medos, seus erros do passado, suas falhas percebidas, começam a aparecer menos como inimigos e mais como mensageiros. Você percebe que essas sombras que passou uma vida inteira evitando não eram. Elas estavam tentando te guiar de volta à sua totalidade. Essa é a essência do conceito de individuação de Jung. O processo de integrar todas as partes de si mesmo, incluindo aquelas que você afastou. O objetivo não é a perfeição, mas a unidade. Tornar-se um indivíduo plenamente formado é estar em suas contradições, sua luz e sua sombra, e dizer: este sou eu, inteiro, indivisível. E esse tipo de autoaceitação raramente acontece na companhia dos outros. Requer solidão, requer desconforto, requer fogo. Vivemos em uma cultura que nos diz para evitar o desconforto a todo custo, que a dor é um sinal de que algo está errado, e que a cura deve ser rápida, limpa e indolor. Mas a verdadeira cura, aquela que remodela a sua alma, é bagunçada. É cheia de luto e raiva e beleza inesperada. Não pode ser apressada, deve ser honrada. E é isso que a solidão te ensina, se você permitir. Paciência, presença, profundidade. Na solidão, o tempo desacelera. Você não está mais correndo pelos seus dias, checando caixas e buscando validação. Em vez disso, você começa a notar coisas, sua respiração, seus pensamentos, as sutilezas de suas próprias emoções. Você se torna consciente de quanto barulho tem vivido, e começa a sentir, talvez pela primeira vez em anos, como é realmente estar consigo mesmo. Essa presença é o que torna a transformação possível. É nesse espaço silencioso que você começa a perdoar. Não apenas os outros, mas a si mesmo. Você começa a deixar ir as histórias que mantiveram preso. Eu não sou o suficiente, eu sou quebrado demais, ninguém nunca vai me entender. Essas narrativas perdem seu controle quando você se senta com elas tempo suficiente para ver através delas. Você também começa a sonhar novamente, não apenas com conquistas, mas com significado. Você faz perguntas maiores. O que uma vida significativa parece para mim? Que tipo de presença eu quero trazer para o mundo? Quem sou eu quando ninguém está assistindo? E ao responder a essas perguntas, você começa a reescrever o roteiro de sua vida, não com base em expectativas, mas na verdade, sua verdade. A solidão te dá essa chance de voltar para casa, de lembrar o que importa, de se realinhar com o que se sente real, não apenas o que parece bom. Mas não se engane, esse é um trabalho sagrado, e não é para os fracos de coração. É por isso que nem todos o abraçam. Muitos passarão suas vidas correndo de si mesmos, do silêncio, da dor que vive logo abaixo da superfície. Eles preencherão seu tempo com barulho, seus corações com conexões superficiais, suas mentes com distrações. Mas aqueles que param de correr, que se sentam no fogo e deixam que ele faça seu trabalho, tornam-se algo raro. Eles se tornam enraizados, firmes, livres. Eles não são perfeitos, ainda sentem dor, ainda anseiam por conexão. Mas eles carregam algo que os outros não têm. Uma profunda estabilidade interna nascida não de evitar as dificuldades da vida, mas de atravessá-las com olhos abertos e um coração disposto. Essa é a alquimia da solidão, não uma punição, mas uma passagem, uma remoção do falso. Refinamento da alma. E uma vez que você tenha passado por isso, você carrega a sabedoria do fogo. Você se torna um farol, firme, silencioso e indiscutivelmente vivo. Chega um momento, muitas vezes sutil, raramente barulhento, quando a temporada de solidão começa a mudar. Você pode não notar isso a princípio. Não há estrondo, nenhum anjo sussurrando que você completou seu trabalho interno.
Mas você sente isso silenciosamente. Algo mudou dentro de você. O silêncio que antes parecia sufocante agora se sente sagrado. A solidão que costumava doer agora se sente como paz. Você passou pelo fogo. Mas o que acontece a seguir? Muitas pessoas assumem que, uma vez que você tem enfrentado a si mesmo na solidão, você simplesmente retorna ao mundo como antes, de volta às rotinas, aos relacionamentos, à vida que deixou para trás. Mas a verdade é que você não retorna como a mesma pessoa, e o mundo não te cumprimenta da mesma forma. Você foi mudado, e agora o verdadeiro teste começa: integrar sua transformação interna ao mundo externo. Carl Jung entendia bem essa fase. Ele acreditava que a individuação, o profundo processo psicológico de se tornar seu eu autêntico e inteiro, não estava completo até que você trouxesse sua verdade de volta ao mundo. A transformação que permanece trancada na mente ou no coração não é transformação. Deve ser vivida. E essa não é uma tarefa fácil. Quando você se aprofunda dentro de si mesmo, seus valores frequentemente mudam. As coisas que antes te excitavam podem agora parecer vazias. Relacionamentos que você antes se agarrava podem agora parecer desalinhados. Atividades que costumavam preencher seu calendário podem parecer sem sentido. Você começa a ansiar por profundidade, sinceridade e propósito. A princípio, essa dissonância pode ser desorientadora. Você pode se sentir como um estranho em sua própria vida. As pessoas podem notar sua mudança e não saber como responder. Algumas podem te celebrar, outras podem resistir, tentando te puxar de volta para velhos padrões. Mas a única coisa que você deve lembrar é esta: seu crescimento é real, e isso importa. Você não deve ao mundo a versão de você que não existe mais. O retorno da solidão não é sobre se encaixar, é sobre se apresentar de forma autêntica, plenamente, sem desculpas. Isso não significa que você grite sua transformação dos telhados. Muitas vezes, as mudanças mais poderosas são silenciosas, enraizadas, fundamentadas em suas ações, não apenas em suas palavras. Você começa a se mover pela vida com mais intenção. Você fala menos, mas com mais significado. Você escolhe relacionamentos não por medo ou solidão, mas de um lugar de alinhamento. Você aprende a dizer não, não por defensividade, mas porque seus limites se tornaram sagrados. Você não abandona mais a si mesmo por aprovação. Você aprendeu a ficar ao seu lado, e essa lealdade se torna inabalável. Essa força interna não é barulhenta, não exige atenção, mas é inconfundível. As pessoas podem senti-la. Elas a sentem em sua presença, em seu silêncio, na maneira como você mantém espaço para os outros sem se perder no processo. E lentamente, você começa a atrair o que realmente se alinha com quem você se tornou. Novos relacionamentos entram em sua vida. Não por desempenho ou agradar as pessoas, mas por respeito mútuo e autenticidade. Oportunidades surgem que ressoam com seus valores mais profundos. Seu mundo exterior começa a refletir sua verdade interna. Não instantaneamente, não sem desafios, mas de forma constante. E quando dificuldades surgem, e elas surgirão, você as enfrenta de forma diferente. Você não vê mais o desconforto como uma ameaça. Você se sentou com sua sombra, fez amizade com sua solidão, e sabe como voltar a si mesmo. Esse é seu poder. De muitas maneiras, a solidão te ensina a ser seu próprio lar. Quando você carrega esse tipo de enraizamento interno, o mundo não pode te abalar. Da mesma forma, a rejeição dói menos, e o fracasso se sente mais como feedback do que como condenação. O silêncio não te assusta mais, você aprendeu a se falar nele. Mas talvez a parte mais bonita de retornar da solidão seja que agora você carrega algo que os outros desesperadamente precisam: presença em um mundo viciado em barulho, velocidade e conexão superficial. Uma pessoa que foi moldada pela solidão traz um tipo raro de calma. Você não está mais tentando impressionar, não está buscando aprovação, e não está provando seu valor porque já o encontrou sozinho na escuridão. Essa presença se torna um presente. Você começa a notar quando os outros estão em dor, mesmo que escondam bem. Você ouve de forma diferente, não esperando sua vez de falar, mas realmente ouvindo. Você faz perguntas mais profundas, oferece espaço, não soluções. E sem nem tentar, você se torna um espelho para os outros, um lembrete de que eles também têm uma vida interna esperando para ser ouvida. É assim que a solidão se torna serviço, não porque você prega o que aprendeu, mas porque você o incorpora. Seu silêncio se torna remédio, sua verdade se torna uma luz silenciosa, e sem forçar, você dá aos outros permissão para pausar, ir para dentro, curar. Mas mesmo enquanto você começa a servir os outros dessa nova maneira,
Você não esquece sua solidão. Você retorna a ela frequentemente, não por tristeza, mas por reverência. Torna-se uma prática, um santuário, um lugar para recalibrar quando o barulho volta a entrar. Porque o crescimento não para, o caminho da autodescoberta nunca termina. Sempre haverá mais a descobrir, mais a liberar, mais a recuperar. Mas agora você conhece o caminho. Você atravessou o fogo e sobreviveu. Você se sentou em silêncio e ouviu sua alma falar, e essa memória vive dentro de você, uma bússola sempre apontando de volta para o que importa. E de uma vez disse: sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para o seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E agora você está acordado, não de uma maneira dramática e chamativa que o mundo romantiza, mas de uma maneira constante e enraizada. Você sabe como é a paz porque a conquistou. Você sabe como é o respeito próprio porque o construiu. E você sabe que pode ficar sozinho, não porque precisa, mas porque aprendeu a. E assim você caminha pelo mundo de forma diferente, não separado dele, mas não consumido por ele também. Você carrega sua solidão com você. Não como uma ferida, mas como uma fonte de sabedoria. Agora você pertence a si mesmo, e a partir desse lugar, tudo muda. Porque o verdadeiro presente da solidão não é fuga, é incorporação. É a realização de que você nunca esteve quebrado, nunca ficou para trás, nunca foi esquecido. Você estava simplesmente sendo esculpido em algo mais profundo. Agora você está pronto não para voltar a quem você era, mas para avançar como quem você se tornou.